Olá, pessoas que seguem aqui o canal Espiritismo em Foco e que acompanham o estudo do livro O Céu e o Inferno, né? O livro da codificação de Allan Kardec, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E agora, por este vídeo, vamos iniciar o capítulo 4, né? O capítulo anterior, né? Ou seja, o capítulo 3 foi o céu. E agora vamos para o inferno. Deus é mais. Não vamos para o inferno, não. Vamos agora analisar o capítulo O Inferno, que é o capítulo 4 do livro, né? E, inclusive, é um capítulo maior do que o céu, quer dizer, você tem mais coisas para dizer do inferno do que do céu? Que coisa, né? Mas vamos lá, né? Então, aqui nós temos os subtítulos, né? Dentro do capítulo. E o primeiro subtítulo é a intuição das penas futuras, que a gente intui, né, o que será de nós, de nossa alma, após a morte. Né? Onde é que nós vai? Vai para o céu ou para os infernos? Né? Sempre teve, né, pelo menos para as pessoas que acreditam em algo além do corpo, né, materialistas à parte, sempre teve essa preocupação, ou então, se não for uma preocupação, sempre teve esse direcionamento, vamos dizer assim, né? Mas, então, a intuição das penas futuras, item 1. E Allan Kardec começa dizendo que, em todos os tempos, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz, em razão do bem ou do mal que se faz nesse mundo. Então, se eu faço o bem, a vida futura vai ser feliz. Se eu faço o mal, a vida futura vai ser infeliz. Essa é uma questão de lógica aí, né? Vamos lá. Apenas a ideia que disso faz, né, apenas a ideia que disso faz está em relação com o desenvolvimento do senso moral e as noções mais ou menos justas que tem do bem e do mal. Então, já se tem uma noção, né, por esse pensamento, da questão do bem e do mal. Né? Já se extrai daí um certo senso moral. Não um grande senso moral, mas pelo menos um início de um senso moral, né, de moralidade. As penas e as recompensas são o reflexo dos seus instintos predominantes. Então você vê instinto, intuição, né? Assim é que os povos, né, guerreiros, os povos guerreiros de todos da antiguidade, né? É assim que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura. Veja, muitos povos assim forem bravos, né, nas batalhas, eles são queridos dos deuses, né, e vão ter uma vida após a morte feliz, vamos dizer, né? Os povos caçadores na abundância da caça, né? Então, os guerreiros, o que é que eles vislumbram? Honras prestadas, seriam homenageados por bravura. Até hoje tem, né? Que recebem medalhas, né? Essa coisa toda, né? Os povos caçadores na abundância da caça, né? Na caça farta. Vamos botar assim. Os povos sensuais, né? Nas delícias da volúpia, né? Das safadezas sem fim, das orgias. E vamos lá. Enquanto o homem está dominado pela matéria, não pode senão imperfeitamente compreender a espiritualidade. E é por isso que ele faz das penas e dos gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Então, as penas e gozos futuros são mais para esses povos ainda muito materializados, né? Que não tem ainda um grau desejável de espiritualidade, eles botam as recompensas como uma coisa materializada. Por exemplo, eu que acompanhei a série Vikings, né? Vikings, né? Que está aí na Netflix, seu nome é Netflix. Então, eles, quando morriam no campo de batalha, como um bom viking, eles iam para Valhalla,
que é o céu deles lá, vamos dizer assim, beber cerveja com os deuses, o prazer dele, festejar, só que depois da morte festejar com os deuses, beber cerveja com os deuses, participar de orgias, essa coisa toda, né? Então aqui é um bom exemplo disso que Allan Kardec está descrevendo aqui, né? Ele, né, esse ser humano, imagina que se deve beber e comer no outro mundo, como eu falei aqui, né, dos vikings, né? Mas melhor do que na Terra e de melhores coisas. Nós também, a nossa ideia de céu judaico, cristão, tem essa coisa assim de banquete, né? Banquete, na comidas, o manjar dos deuses, essa coisa toda, né? Nós ainda abraçamos um pouco essa ideia, né? Aí você vem nosso lá, André Luiz mostra um caldo, né? Que é uma teoria, que é uma coisa muito controversa, né? Dentro do meio espírita, aquelas coisas de alimento que aparecem no plano espiritual e nosso lar, né? Será que aqui isso é assim ou isso não é, né? Bom, mas esse é debate para outro momento, né? Bom, então eles acreditam, inclusive esses povos, que até comem e bebem, só que melhor que na terra, né? De melhores coisas, vamos dizer assim. Tenho aqui uma nota de rodapé, deixa eu dar uma olhadinha. Um pequeno saboiano, a quem seu cura fazia um quadro sedutor da vida futura, lhe perguntara se todo mundo aí comia pão branco em Paris, né? Pão branco que era um pão, mas assim, de melhor qualidade, né? Mais tarde, encontra-se nas crenças além do futuro uma mistura de espiritualidade e materialidade. Quer dizer, quando esses povos evoluem mais, já tem duas coisas misturadas, né? Materialidade e espiritualidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, que vimos no capítulo anterior, no céu, né? Coloca um inferno com torturas físicas. Você vai para um lugar e vai sofrer torturas físicas, ou seja, já pressupondo que você vai ter um corpo também lá depois da morte, para sofrer torturas físicas, né? Fogo eterno, torturas, tudo que você possa imaginar aí, né? Bom, item 2. Não podendo conceber senão o que via, o homem primitivo, naturalmente, decalcou seu futuro sobre o presente. Então, o futuro é isso aqui que ele vai planejar de acordo com o que ele vê, né? Não vai planejar com o que ele não conhece, com o que ele não imagina, né? Para compreender outros tipos além daqueles que tinham sob os olhos, lhe seria preciso um desenvolvimento intelectual que não deveria chegar senão com o tempo, né? Com um crescimento espiritual, com um amadurecimento. Também também o quadro que se faz dos castigos da vida futura não é senão o reflexo dos males da humanidade, mas em mais larga proporção. Então, vamos dizer que os castigos numa vida em um inferno, vamos dizer assim, é os mesmos que se sofre na Terra, só que mais intensamente. Mais intensamente. Vamos dizer assim. Né? Mesmo porque para certas crenças é até eterno. Né? Na Terra aqui tem um termo, né? Mas e na chamada eternidade, né? E aí vai. Né? Mas em mais larga proporção. Beleza. Reuniu todas as torturas, olha só, reuniu, né? A teoria, né, de todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que encontra sobre a terra. Quer dizer, reuniu tudo isso e aí criou o inferno com tudo isso multiplicado, elevado ao quadrado, ao cubo. É assim que nos climas quentes imaginou um inferno de fogo nos climas quentes. E nas regiões boreais, um inferno de gelo. Olha só, a partir da percepção de cada um.
não estando ainda desenvolvido o sentido que deveria fazê-lo compreender o mundo espiritual, né? O mundo espiritual como ele é, não podia conceber senão penas materiais. Por isso, com algumas diferenças, apenas de forma, os infernos, no plural, os infernos de todas as religiões se assemelham. Tem detalhes, alguns quadros diferentes, mas tem uma coisa em comum, que é o suplício, a tortura, o extremo sofrimento. Né? É o que tem em comum. Por isso que o nome, inferno. Né? Vamos lá. Terminando então esse tópico, esse subtópico, vamos ao outro subtópico. O inferno cristão imitado do inferno pagão. O chamado inferno cristão, gente, esse que as igrejas, né, a partir da Idade Média, descrevem, não foi totalmente criado, inventado por eles. Né? Eles pegaram a matriz do inferno pagão, simplesmente substituíram pelas crenças, né, do cristianismo, né? Do cristianismo eclesiástico, né? Mas é uma coisa meio que imitando, né? Então vamos ver aqui a leitura para a gente entender melhor. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero. Então você tem grandes poetas como Homero, como um dos, né, da mitologia grega, né? É um dos. Tem outros também, né? Tem Hesíodo, tem e outros. No caminho aí eu vou lembrando, né? As caixinhas vão se abrindo, né? Então vamos lá. Então o inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero. Ele está perpetuado no dos cristãos, que também ele teve seus cantores poéticos. Né? Porque essas poesias eram cantadas, né? Imagine. Tradição oral, né? Não se escrevia, foram escritos posteriormente. Né? Então, por exemplo, comparando-os, neles se encontram, salvos os nomes de algumas variantes nos detalhes, numerosas analogias. Então, como eu falei no início, né? Algumas alterações para adaptar, mas muitas analogias, muitas coisas até idênticas. Né? Numerosas analogias. Em um e outro, ou seja, no inferno pagão e no inferno cristão, o fogo material é a base dos tormentos. Né? Porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos. Né? Imagine quantas pessoas foram condenadas a morrer queimados numa fogueira. Né? Imagine, realmente, se a gente dá uma queimadinha assim com a cabeça de um palito de fósforo, já é uma dor retada, imagine isso pelo corpo todo. Né? Então, é um sofrimento extremo realmente, né? Por isso ele botou como símbolo dos mais cruéis sofrimentos e é a base dos infernos, tanto o pagão quanto o cristão, né? Mas, coisa estranha, os cristãos têm, sobre muitos pontos, exagerado o inferno dos pagãos. Quer dizer, os cristãos conseguiram piorar o inferno dos pagãos. É pior um tanto. Coisa estranha, né? Os ensinamentos de Jesus, em vez de ensinar a aliviar, a demonstrar a misericórdia de Deus, não. Tornou o inferno mais cruel ainda, né? É uma coisa estranha, como diz Allan Kardec, meio sem sentido, né? Se estes últimos, né, tinham nos seus, esses últimos, os infernos pagãos, né? Se esses últimos tinham nos seus o tonel das Denaides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, esse rochedo de Sísifo, gente, eu adoro. Ele foi condenado a rolar uma pedra montanha acima, e aí quando chegava lá em cima a pedra descia de novo, ele tinha que descer e empurrar tudo de novo pela eternidade, né? Esse mito de Sísifo é uma maravilha, né? Tá, maravilha lá ele, né? Mas é assim, né? Então esses últimos, né? Os infernos pagãos tinham nos seus o tonel de Denaides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo,
Esses eram suplícios individuais, especial para você, Sísifo, e para você, José, é outro, para você, Maria, é outro, né? O inferno cristão tem para todos suas caldeiras ferventes, quer dizer, é um inferno mais coletivo, uma mesma tortura para um monte de gente, né? Então, tem para todos suas caldeiras ferventes, das quais os anjos erguem a tampa. Gente, desculpa a risada, perdão. Os anjos erguem a tampa das caldeiras. Oh, meu Deus. Os anjos erguem a tampa para ver as contorções dos condenados. Que anjos são esses? Né? Que ficam erguendo a tampa para ver a contorção dos condenados, né? Isso aqui, sermão proferido por Montpellier em 1860, né? Ele que fala desse negócio da tampa. Montpellier, né? Então, mas rapaz, peraí. Ergue a tampa para ver as contorções dos condenados. Deus ouve, né? Deus ouve sem piedade. Então os anjos levantam a tampa e Deus ouve as contorções de sofrimento dos condenados ali na caldeira do fogo. E Deus ouve sem piedade os gemidos destes durante a eternidade. Nossa, isso é um inferno cristão, é? Nossa Senhora. Jamais, agora prestem atenção, jamais os pagãos descreveram os habitantes dos Campos Elíseos entretendo a sua visão no suplício do Tártaro, ou seja, os Campos Elíseos seria o céu dos pagãos. Ninguém dos Campos Elíseos nunca foi descrito, né, na mitologia grega do inferno, do céu e inferno pagão, gente dos Campos Elíseos contemplando a tortura dos que estão no Tártaro, que é o inferno dos pagãos. Já no inferno cristão, não. Os anjos e Deus ficam contemplando os gemidos e os sofrimentos dos condenados. Realmente, Kardec diz, coisa estranha, né? Bom, item 4. Do mesmo modo que os pagãos, os cristãos têm o seu rei do inferno, que é Satã, com a diferença de que Plutão se limitava a governar o Império Sombrio, que lhe foi dado em partilha, mas não era mal. Então Plutão ele governava o Tártaro, né, o inferno dos pagãos, porque era uma obrigação, era um trabalho. Mas ele não era mal, necessariamente. Né? Mas Satã não, Satanás é miserável, miseravão. Né? É isso aí. Então, mas não era mal. Retinha com ele aqueles que tinham feito mal, porque essa era a sua missão, quer dizer, era um trabalho, né? Mas não procurava induzir os homens ao mal para se dar o prazer de vê-lo sofrer. Então, Plutão não se tem descrição dos pagãos dele induzir o ser humano ao mal para eles irem para o Tártaro, para eles ficar torturando, mesmo porque ele não era de torturar. Já o Satã não, né? Tem essa coisa na cultura religiosa nossa que ele influencia a gente ao mal, que é para a gente ir para o inferno para ele ficar torturando a gente. Então, olha a diferença, né? De Satã para Plutão. Do Satã do inferno cristão e Plutão do inferno pagão. Prefere, se tiveres que ir para o inferno, você que está me assistindo, meu irmão e minha irmã, preferir ir para qual dos dois? O inferno cristão ou o pagão, né? Fica aí para a reflexão de cada um. Né? Então o Plutão ele guardava lá o inferno, que aquelas pessoas que estavam lá por merecimento, porque tinham feito mal, ele só administrava, mas não induziu ninguém a estar ali. Né? Então pronto. Ao passo que Satã recruta por toda parte vítimas e se compraz em atormentá-las por suas legiões de demônios, né? Tem uma galera de Satã, armados de forcados para sacudi-las no fogo, como eu já disse antes, né? Esse prazer de Satã e seus demônios, né? Em induzir para depois, quando a pessoa ir para o inferno, eles torturarem. Tem-se mesmo discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima sem cessar, quer dizer, ele nunca apaga. Os condenados, né? Tem-se mesmo discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima sem cessar,
os condenados sem jamais consumi-los. Fica ali, né, inteiro, a vida toda. Perguntou-se se era um fogo de betume. O inferno cristão não perde em nada para o inferno pagão. Não perde nada, é pior, né? Perguntou se era um fogo de betume. Por que perguntaram isso? Isso aqui é uma nota de rodapé, né? Perguntou-se se era um fogo de betume. Bom, primeiro aqui o 2, gente, tem uma ordem de rodapé sobre os suplícios do Tártaro, né? Que ninguém dos Campos Elíseos ia contemplar os suplícios do Tártaro, como no céu e inferno cristão, né? E essa nota de rodapé diz assim: os bem-aventurados, sem saírem do lugar que ocupa, deles sairão, entretanto, de uma certa maneira, em razão do seu dom de inteligência e de visão distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados. E vendo-os, não somente não sentirão nenhuma dor, mas serão cobertos de alegria. Imagine, os bem-aventurados serão cobertos de alegria olhando os condenados no inferno. E renderão graças a Deus por sua felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. Isso aqui é um trecho de São Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, padre filósofo. Pelo amor de Deus, né, Tomás de Aquino? Menos aí, né? E essa pergunta se o fogo do inferno cristão é feito de betume, já que ele não consumia o corpo de ninguém. O corpo não está com corpo, né? Esse é o sermão proferido em Paris em 1861. Então tá. Item 5. As mesmas considerações que, entre os antigos, fizeram localizar a morada da felicidade, fizeram também circunscrever o lugar dos suplícios. Então, aqui da felicidade, aqui lugar. Então, normalmente em cima e embaixo, né? Eu até assisti esse filme, essa comédia aí, os fantasmas continuam se divertindo, que é uma sequência, né, do filme dos anos 80, e o mundo dos mortos, né, o mundo dos mortos sofridos é embaixo da terra, né? Literalmente, né? O filme é uma comédia e segue a mitologia, né? Essa mitologia que o inferno é lá embaixo, né? Mas é sempre tudo com muito sarcasmo, muita ironia, né? Porque é uma comédia, né? E o objetivo é esse, né? Bom, então as mesmas considerações que entre os antigos fizeram localizar a morada da felicidade, fizeram também circunscrever o lugar dos suplícios. Tendo os homens colocado o primeiro nas regiões superiores, era natural colocar o segundo nos lugares inferiores, né? Até por uma questão de lógica. Quer dizer, no centro da Terra, onde se acreditam que certas cavidades sombrias e de aspecto terrível serviam de entrada, ou seja, debaixo da Terra, no centro da Terra. Imagine, né? No núcleo da Terra é a entrada para o inferno. Bom, em termos físicos pode até ser, porque o núcleo da Terra é fogo puro mesmo, né? mas assim, dizer que por conta disso, né, dizer que lá é o inferno, né? Foi aí também que os cristãos, por muito tempo, localizaram a morada dos condenados, lá debaixo da terra. Anotemos ainda a esse respeito outra analogia, que vai fazer outra analogia do inferno pagão com o inferno cristão. Mas antes de eu ler essa analogia e comentar, eu lembro até que tem muitos segmentos religiosos aí, dos mais radicais, né, que quando quer falar que uma pessoa, né, quando quer desqualificar outra pessoa, né, que é uma atitude não muito cristã, dizer você vai descer, quer dizer, descer, né, e para baixo, para o fogo do inferno. Então, não é muito cristão isso não, mas vamos lá. Então, outra analogia. O inferno dos pagãos continha de um lado os campos elíseos, campos de delícia, né? Maravilha, os campos elíseos. E de outro, o tártaro. Imagina, hoje a gente tem até um tempero, né, que é o molho tártaro, que é um molho de sabor forte, né? Chega a arder, parecido com a pimenta, né? Só que não tem nada de ruim o molho tártaro, eu acho uma delícia, né? Não sei por que pegaram um molho tão gostoso e botou o nome dos infernos dos pagãos, mas vai entender, né? Talvez só uma simbologia mesmo, né? Então, o inferno dos pagãos continha de um lado os campos elíseos e do outro o Tártaro. O Olimpo
Morada dos deuses, que era acima dos campos elíseos, morada dos deuses, campos elíseos dos espíritos bem-aventurados e Tártaro dos espíritos condenados, né? Então, o Olimpo, os deuses do Olimpo, mitologia grega, tá lá Zeus e todo o panteão, né? Morada dos deuses e dos homens divinizados, ainda tinha os homens que se divinizavam, que não eram muitos, né? Estava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, quer dizer, aos lugares baixos, para daí tirar as almas dos justos que esperavam sua vinda. Né? Se eles eram justos, porque estavam lá embaixo, né? Mas aí fica realmente algumas coisas que hoje não fazem sentido. Em outras épocas fizeram, né? Os infernos não eram, pois, unicamente um lugar de suplício. Não. Do mesmo modo que entre os pagãos estavam também nos lugares baixos. Igual ao Olimpo, a morada dos anjos e dos santos estavam nos lugares elevados. Colocaram para além do céu das estrelas, que se acreditava limitado, né? Não se tinha noção de espaço, de galáxias, de universo. Era limitado ao que se via, né? Acima daquilo era o céu dos bem-aventurados. Ok? Então aqui, agora veja juridicamente, veja essa questão aqui, né? Levantada, que é uma informação diferente, né? O inferno não era unicamente o lugar de suplício, ou seja, se pressupõe que tinha uma área do inferno que era para aqueles que eram justos, mas estavam esperando o momento de Jesus ir buscá-los para o devido julgamento, para poderem passar para o céu. Olha que informação nova, né? Talvez seja departamentos, né? Aí você pensa, o céu é o quê? É uma repartição que tem departamentos diferentes, né? É o que a gente começa a imaginar, né? Mas interessante, né? Mais uma visão que acrescenta nessa análise, né, que estamos fazendo aqui. Item 6. Essa mistura, né, esse mix, né, vamos dizer assim, esse mix de ideias pagãs e de ideias cristãs, nada tem que deva surpreender. Afinal de contas, é tudo gente, né? Que formula tanto uma ideia contra a outra, né? Tudo ser humano, né? Jesus não podia, de repente, destruir as crenças enraizadas. E é por isso que muitas vezes nos seus ensinamentos ele usa a expressão fogo do inferno. Quando a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, lá, que ele fala, né? Aquele que se colerizar com seu irmão será condenado pelo conselho e tal, e aquele que chamar o seu irmão de raca e dizer sois louco, será condenado ao fogo do inferno. Então Jesus usa essa figura, porque ele não podia simplesmente, era o que as pessoas de então estavam acostumadas, né? Então, assim, Jesus não podia, de repente, destruir as crenças enraizadas. Então, nessa parte aí, ele fala por parábola, por símbolos, esperando a maturidade nossa, né, acontecer para a gente poder compreender melhor. Faltavam aos homens os conhecimentos necessários para conceberem o infinito do espaço e o número infinito de mundos. Se Jesus fosse falar isso naquela época, ninguém ia entender, né? Ninguém não. Talvez já tivesse ali almas maduras o suficiente, mas não era a regra ainda, né? Acredito que João Evangelista iria entender, por exemplo, né? Que é dos apóstolos que se mostrou com mais maturidade espiritual. Bom, o infinito do espaço e o número infinito de mundos. A Terra era, para eles, o centro do universo, né? Não lhe conhecia nem a forma, nem a estrutura interna. Tudo lhe estava limitado ao seu ponto de vista. Suas noções de futuro não poderiam se estender além dos seus conhecimentos, que por mais que fossem eruditos, eram limitados. Jesus se encontrava, pois, na impossibilidade
de iniciá-los no verdadeiro estado de coisas, naquele momento, pelo menos, né? Mas, por outro lado, não querendo sancionar com a sua autoridade os preconceitos existentes, absteve-se, deixando ao tempo o cuidado de retificar as ideias. Realmente essa ideia de inferno, né? Limitou-se a falar vagamente da vida feliz e dos castigos que esperam os culpados, como a gente vê nos seus ensinamentos, né? Mas em nenhuma parte, em seus ensinamentos, encontra-se o quadro de suplícios corporais dos quais os cristãos fizeram artigo de fé. Então, Jesus em nenhum momento descreve uma paisagem infernal. Em nenhum momento ele descreve suplícios físicos, castigos, essa coisa toda. Isso aí é uma coisa dos cristãos. Posteriormente, dos eclesiásticos, né, que foram criando isso aí. Os artistas que começaram a pintar, começaram a imaginar o inferno e aí pintaram. Aí muito da fé nisso aí se baseou também nessas pinturas, né? Que o visual nos influencia muito. Mas Jesus não descreveu essas paisagens infernais. Ele só dizia, se você fizer, pode ir para o fogo do inferno. Quer dizer, ele utilizava essa figura de linguagem para chamar a atenção. Mas só quando era com casos muito, muito sérios. Mas ele não criou um artigo de fé em cima disso. O artigo de fé que Jesus criou foi a misericórdia de Deus, né? Foi a bondade, o amor do Pai acima de tudo. Isso é que é importante que seja frisado, ok? Eis como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. Foi preciso a difusão das luzes nos tempos modernos, né? E o desenvolvimento geral da justiça humana para lhes fazer justiça, né? Então, apesar de todas essas ideias se perpetuaram, né? Porque o cristianismo copiou boa parte, né? Mas então, como nada de positivo havia substituído as ideias existentes, ao longo do período de uma crença cega, sucedeu como transição o período de incredulidade, no qual a nova revelação veio colocar o fim. Então, assim, como não se melhorou essa crença, né, que veio das crenças do inferno pagão, ou seja, o inferno cristão piorou, né, não melhorou. Aí depois as pessoas passaram a não acreditar em nada, veja, né? No chamado século das luzes, Revolução Francesa, em que as pessoas não aceitavam mais que a religião influenciasse no Estado, isso lá na Europa, né? E aí veio a era da incredulidade, né? De não se acreditar em nada que vinha da religião, coisa que a nova revelação veio colocar ao fim. A nova revelação que Kardec está falando aqui é a doutrina dos espíritos, né? É o espiritismo, né? Porque aí vai mostrar como realmente, né, até onde é possível, como é realmente a vida espiritual e como ela interage conosco, a vida material, né? E com provas materiais e dentro de análises racionais e lógicas, né? Então, veio a nova revelação colocar um fim. Era preciso demolir antes de reconstruir, porque é mais fácil fazer aceitar as ideias justas àqueles que não creem em nada, porque sente que lhes falta alguma coisa, né? Não creem porque não tem lógica, mas sente que algo falta, que há algo que é verdadeiro. Sente que lhes falta alguma coisa, do que aqueles que têm uma fé robusta no que é absurdo. Então, aquele que tem uma fé absurda, mas ele acredita piamente, uma revelação como a do Espiritismo, de chofre, de primeira, não faz efeito, né? Requer um tempo aí de encarnações. Mas aquele que não essas fés absurdas não correspondem mais e tem um espaço para ser preenchido, que ele quer que seja preenchido, esses, então, a nova fé, né, se implanta com mais facilidade, né? As ideias novas. Item 7. Para a localização do céu e do inferno,
As seitas cristãs foram conduzidas a não admitirem para as almas senão duas situações extremas. Extremas, né? Esse aqui é o problema. A perfeita felicidade e o sofrimento absoluto. Só tinha isso, as seitas cristãs. O céu ou o inferno, né? O purgatório é apenas uma posição intermediária momentânea, quer dizer, um meio termo momentâneo, ao saírem da qual passam, né, sem transição para a morada dos bem-aventurados. Não poderia ser de outro modo, segundo a crença na sorte definitiva da alma depois da morte. Então, aqueles que vão para o purgatório é porque tem umas coisas a resolverem, quer dizer, eles estão aptos para ir para o céu, mas tem coisas que não resolveram. Aí resolve no purgatório, passa ali purgando uns sofrimentos, tal, pronto, agora pode ir para o céu. É a zona intermediária do céu, vamos dizer assim, né? Mas, no final das contas, é uma coisa ou outra, o céu ou o inferno, né? Então, não poderia ser de outro modo, segundo a crença na sorte definitiva da alma depois da morte. Não há senão duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados. Não se pode admitir vários graus em cada uma, sem a possibilidade de franqueá-los e, por consequência, de progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva, quer dizer, um e o outro não muda, nem céu nem inferno. Não há possibilidade de progresso, porque se tem progresso, nada é definitivo, né? Não há progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. Se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão. Eita, desculpa. Jesus resolveu a questão quando disse: há várias moradas na casa de meu Pai. Então, quando Jesus diz isso, gente, está aqui referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Quando Jesus diz isso, é para resolver essa questão de bem-aventurados eternos e condenados eternos. É a cada um segundo suas obras. E há várias moradas na casa do Pai, né? Isso aí ele veio para equacionar essa questão, né? Mas só entendeu quem tinha ouvidos de ouvir, né? Será que nós temos agora ouvidos de ouvir, olhos de ver? Outro item, os limbos. O que é limbo, né, gente? Item 8. A igreja admite, é verdade, uma posição especial em certos casos particulares. Então, limbos são casos particulares. As crianças mortas em tenra idade, não tendo feito mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Pelo menos liberar as crianças, né? Por outro lado, não tendo feito o bem, não tem nenhum direito à felicidade suprema. Fazer o quê, né? Estão, então, diz ela, nos limbos. Olha só, situação mista que jamais foi definida, na qual todos não sofrem nem gozam da perfeita felicidade. Quer dizer, ficam ali, não fede nem cheira, né? Mas, uma vez que a sua sorte está irrevogavelmente fixada, estão privadas dessa felicidade pela eternidade. Então, elas estão lá no limbo para sempre, não pode nem almejar a felicidade. Imagine, né? Mães e pais que perdiam filhos em tenra idade. Imagine, né? Pela eternidade. Essa privação, uma vez que não dependeu delas, que fosse de outro modo, equivale a um suplício eterno e merecido. Quer dizer, não deixa de ser um suplício e é imerecido. E é eterno, né? O que é pior ainda. Ocorre o mesmo com os selvagens que, não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, pecam por ignorância, entregando-se aos seus instintos naturais, não podendo ter nem a culpabilidade, nem os méritos daqueles que puderam agir com conhecimento de causa. Então, se eles não tinham conhecimento de bem e mal, se agiam por instinto, quer dizer, vão ter irrevogavelmente um destino condenado eterno, né? A simples lógica, e aí Kardec vem com a lógica sempre, né?
A simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus, que é perfeita, né? A justiça de Deus está inteiramente nessas palavras do Cristo. A cada um segundo as suas obras. Mas é preciso entendê-lo como as obras boas ou más que realizaram livremente, ou seja, com discernimento, com livre-arbítrio, voluntariamente, as únicas nas quais incorreram em responsabilidades, ou seja, livremente, voluntariamente, quer dizer, por iniciativa própria, né? As únicas nas quais incorreram em responsabilidades, porque tinham noção do que estão fazendo, então tem responsabilidades, o que não é o caso nem da criança, nem do selvagem, que não podem ser responsáveis por muita coisa, nem daquele de quem não dependeu o estar esclarecido, né? Que não recebeu ainda o devido esclarecimento. Ok, gente? Então, vou encerrar aqui, né? Esse capítulo é grande, né? Então, vamos encerrar aqui. Continuaremos o capítulo, o inferno, né? No próximo vídeo, né? Então, a todos que estão acompanhando aí, também façam a leitura, né? Do capítulo, façam as suas reflexões. A todos aí, um forte abraço e fiquem com Deus.